Olá, tudo bem? Para dar continuidade à nossa aula de antropotecnologia, que é considerada a ergonomia dos sistemas e tem muita correlação com a macroergonomia, eu sou Maria Gorete Fernandes, doutora em Ciências da Saúde pelo UFRN, e estou aqui para passar a segunda parte para vocês dessa aula que eu preparei, onde vocês vão poder entender melhor como é essa correlação da antropotecnologia com a ergonomia, né? Vou dar um exemplo. A gente tem o estudo das diferenças antropométricas, que a gente estuda muito isso na análise ergonômica, inclusive eu tenho uma aula sobre análise ergonômica do trabalho, e eu falo muito sobre antropometria, até sugiro a utilização de um software. Nós temos um software gratuito de Juiz de Fora, que faz essa análise antropométrica, e temos também o Ergolândia, que tem uma ferramenta sobre antropometria dentro do software. Então, o que seria a antropometria? Não são, como a gente já falou, não são as medições, né, as diferenças de tamanho de braço, de cabeça, né, no caso do homem. Então, a gente tem um exemplo de uma população do sudoeste asiático, que a altura média deles é inferior a 1,65 m. E nós temos a população norte-americana, que a altura média deles é superior a 1,75 m. Ou seja, 10 centímetros de diferença numa bancada, num posto de trabalho, 10 centímetros é uma diferença considerável. Então, às vezes, um equipamento, uma máquina é projetado para uma antropometria daquela região geográfica, né, daquela população, e é depois transferido para outra região, no caso da transferência de tecnologia, e não se adapta. Eu coloquei aqui esse quadro, por exemplo, onde a gente vê o número de amostra de um branco americano, negro americano, japonês e brasileiro. E aí a gente tem a estatura média, o americano 1,74 m, o negro americano 1,73 m, japonês 1,61 m e o brasileiro 1,67 m, onde a gente vê aí que o japonês ainda ele é menor a estatura dele, né? Também ele tem o menor peso. Então, para você transferir uma tecnologia, você também tem que considerar se foi levado em conta as diferenças antropométricas da população, onde a tecnologia foi feita para a população onde a tecnologia vai ser implantada. Com relação, outra ponto importante são as forças físicas, o estado nutricional. Por exemplo, o estado nutricional pode estar relacionado com a saúde. Trabalhadores que têm tuberculose, parasitose, isso aí vai ter papel crucial, porque eu vou dar um exemplo. Aldeões, bantos, né, lá, que chegam para trabalhar na África do Sul, o estado de saúde dele é a metade do que um mineiro europeu. Você trazendo isso para a realidade, eles não vão ser contratados. Então, o que é que eles fazem? Eles eliminam a metade dos candidatos e ficam só aqueles que têm um estado nutricional bom e são tratados bem alimentados para poder ter condições. Porque eles não têm nem essa capacidade que um mineiro europeu tem de trabalhar devido à questão nutricional deles mesmos. Outra coisa que é levada em conta, porque no primeiro caso eu falei a antropometria, segundo caso, o estado nutricional, ou seja, você traz um asiático e aí você tem que ver se ele suporta aquele padrão, aquela produção, se ele está no estado nutricional, né, capaz. Isso também é interessante verificar que o Exército, por isso que o Exército coloca metas de atividade física, de aptidão física. Por quê? Porque supõe-se que quem vai servir o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tem que estar com o estado nutricional melhor para suportar, né, as intempéries, né, as dificuldades ou estado de guerra. As diferenças linguísticas também são outro ponto importante nessa questão de transferência de antropotecnologia. Exemplo, nós temos duas soluções propostas para atender uma dificuldade aí, que, por exemplo, os Países Baixos
eles recomendam ensinar os trabalhadores que vêm de fora a linguagem do dia a dia falada na empresa, para que esses trabalhadores possam executar as tarefas de acordo com os pedidos da empresa, com os seus responsáveis e colegas de trabalho. Se eles não falam neerlandês, eles têm que aprender no mínimo o básico ali daquela linguagem para poder trabalhar naquela empresa, certo? Então, na hora de fazer uma transferência de antropotecnologia, ou você implantar uma empresa dentro de outro país, se você vai contratar aquelas pessoas, tem que ver o estado nutricional deles, as diferenças antropométricas e as diferenças linguísticas, no mínimo aí. Fora que eu nem falei ainda em cultura, né? Porque a cultura tem muito a ver, e aí a gente vai ter um exercício de fixação no final, onde vocês vão observar como a cultura também tem muita influência nisso. Então, na macroergonomia, a gente tem o ponto central trabalhador e as tarefas que ele vai desenvolver dentro da empresa, as atividades dele, e tem que estar compatível com a saúde e com a produção, para que ele se mantenha no emprego. Então, no caso aqui de um trabalhador que não tem uma condição física boa e não possa desenvolver essa tarefa, como é que ele vai se manter na empresa e se manter numa linha de produção e sem emprego se está faltando aqui a questão da saúde? Isso aqui é uma representação esquemática da tarefa vezes atividade e produção, que é muito levado em conta na hora de você transferir uma tecnologia. Um exemplo de uma transferência negativa: quase todas as atividades industriais que colocam em risco tóxico. Pode acontecer que um fabrico perigoso seja proibido num país que está vendendo, sendo entanto que esse objeto vai ser transferido para um país em vias de desenvolvimento industrial. Por exemplo, a transferência do processamento de minério de ferro do Japão para as Filipinas. Filipinas está em desenvolvimento industrial. No Japão, lá é proibido sair, já trabalhar com esse minério, esse processamento de minério de ferro. Eles não têm como, é muito tóxico para eles, mas a Filipina vai e aceita. Então, esses mecanismos de contribuição do laboratório, da elaboração dos módulos operativos, vai precisar de alguns aspectos. Um deles é o custo do desempenho fisiológico e psicológico, que o trabalhador vai ter que alcançar quando muitas vezes a sua cultura, a sua linguagem, né, antropotecnologia sua, não está à altura dessa tecnologia que ele vai ter que trabalhar. Então, esses objetivos, eles vão evidenciar uma disfunção ergonômica que vai afetar a saúde do trabalhador. Entendeu? Então, nesse momento, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Na hora de transferir uma tecnologia de um país para o outro, vai ter um impacto ergonômico também. Assim, a gente chama de disfunção ergonômica. Então, será que aquele trabalhador ele tem cultura, ele tem altura, ele tem aptidão física? Será que aquela tecnologia que vem vai causar algum dano ao país? Por que ela está vindo de lá e está sendo implantada no nosso país? Então, várias coisas são tidas como disfunções ergonômicas e que a macroergonomia vai trabalhar isso. Por quê? Eu vou explicar. A macroergonomia vai ver o todo da questão. Ela não vai ver só a altura do equipamento, se o equipamento se tem quinas vivas, se não tem, ela vai ver o todo, o processamento todo. Então, essa noção de carga de trabalho na macroergonomia é interpretada como um momento em que vai se permitir se os objetivos conseguem ser alcançados ou não. Para isso, a gente tem que ter um pré-estabelecimento desses requisitos, né? Que isso aí é feito na análise ergonômica de trabalho. Eu quero que vocês entendam que tudo está ligado entre si. Se eu falo de antropotecnologia, se eu falo de tecnologia, tudo inicia com a análise ergonômica de trabalho. Por isso que eu sou defensora de manter a análise ergonômica de trabalho dentro da NR17 como fosse obrigatória, porque ela evidencia a natureza de todos os compromissos.
todos os modos operativos, você vai ver se vai haver fracasso ou não, se vai atingir a saúde do trabalhador ou não, através de uma análise ergonômica, né? Ou se também vai ter um impacto na produção. Então, a análise ergonômica ela é o carro-chefe da macroergonomia. Para esses critérios de saúde e critérios de produtividade, a intervenção ergonômica na concepção do sistema, ela vai pedir e vai ver duas exigências importantes, que é a melhoria da condição de saúde do trabalhador, que são os critérios de saúde, e a melhoria da eficácia do sistema de produção, que aí a empresa vai ter que traçar os seus critérios de produtividade. Então, nós temos que ter critério de saúde e critério de produtividade. Nessa relação toda, a quantidade de trabalho humano efetuado e a produção obtida deve ser levada em conta e deve, como eu já disse, na análise ergonômica do trabalho, deve ser já planejado e sair. Um sistema de produção, por exemplo, fortemente automatizado, ele não existe essa relação de trabalho humano e produção. Por quê? Porque são máquinas. Né? Por isso que agora a gente está na geração 4.0, que essa relação entre homem e a máquina, essas interfaces, é tão complexa que os empresários estão preferindo tirar essa relação de trabalho humano e produção e ir para a automação. Gasta-se mais no início, mas depois você não vai ter gasto com macroergonomia, com todas essas questões. Né? Então, quais são os aspectos que contribuem para a convergência dos critérios referente à macroergonomia? Vou citar alguns aqui, ó. Dificuldade para assegurar a qualidade e a quantidade da produção é um. Dificuldade para manter os prazos de entrega do produto vai ser outro. A dificuldade para responder à variabilidade das demandas dos clientes também é outro. Dificuldade para recrutar ou manter o pessoal qualificado é outra dificuldade. Exclusão de trabalhadores experientes que às vezes ocorre, né? É um fato também. E aí você tem que começar tudo de novo, treinar, retrabalho. Absenteísmo, que são as faltas, e o turnover. Então, esse desligamento dos trabalhadores e a entrada de outros para substituí-los. Isso é um ponto de convergência bem importante. Degradação das instalações, problemas de segurança para a população em geral e meio ambiente. Então, na hora de trazer uma tecnologia ou implantar algo, tem que ser levado em consideração todos esses aspectos. Outra coisa que vai contribuir na divergência desse critério é os efeitos sobre a saúde do trabalhador. A longo prazo, em consequências imediatas para empresas, às vezes não ocorre, mas a longo prazo, sim. A existência de vários custos que não atingem diretamente a empresa e os critérios clássicos de gestão que não evidenciam todos os custos das condições de trabalho. Veja como é complexo. Então, você faz uma análise ergonômica e no sentido organizacional, macroergonômico, você não avalia as consequências a longo prazo, custos que não vão atingir diretamente a empresa, mas que se vai ter naquela região, e os custos das condições de trabalho. Outros critérios de gestão que a maioria das empresas não observam, porque é macro, isso é muito grande, é a gestão de estoque, o controle de produção, a política, né, de manutenção, política de gestão de qualidade, política de gestão pessoal, avaliação dessa produção e estruturas de circulação e tratamento das informações. Então, tudo isso também envolve o planejamento e controle da produção. Está tudo ligado entre si. Então, devido a ser dúbio esses critérios de intervenção, às vezes o sistema de produção é levado a assumir duas posições. De um lado, trabalha na direção do quê? Dos critérios de saúde e de produtividade. Ou seja, sempre aumentar a produção, sim, mas manter a saúde dos trabalhadores, né? A integridade, diminuição dos transtornos mentais, de estresse, de doenças ocupacionais, lei, dor, etc. Por outro lado, quando esses critérios de saúde aparecem nitidamente divergentes da produtividade, aí sim não cabe à ergonomia estabelecer esse compromisso, mas apenas explicitar a divergência, fornecendo métodos que permitam avaliar essa vantagem
e inconveniência. Ou seja, nós ergonomistas, pessoas que trabalham com ergonomia e estudo, a gente tem como colocar os métodos, identificar, olha, isso aqui vai ser uma vantagem, uma desvantagem. Mas não tem como. Quem tem que se comprometer com isso é a questão organizacional, são as empresas que têm que avaliar esses critérios de saúde e produtividade. A ergonomia aponta, faz essa gestão dos sistemas de produção, mas ela propõe a introdução dessa metodologia que vai antecipar as características da atividade real do trabalhador. Então, distingue as áreas, as concepções, os sistemas de produção, tendo uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem tem que estar ali no centro de tudo. Então, a visão geral seria o quê? O trabalhador. Como a gente fazer essa implantação, como aumentar essa produção sem causar, né, riscos ao trabalhador e, ao mesmo tempo, mantendo um padrão de produção, né, bom, estável. Então, a ergonomia, ela procura adaptar os sistemas de produção à atividade dos trabalhadores. Enfrenta também um paradoxo que às vezes a gente diz como que é incontornável. Esse paradoxo é o quê? A atividade desenvolvida depende diretamente dos próprios sistemas de produção. E aí, assim, é impossível antecipar a atividade futura, todos os seus detalhes. O que você pode determinar é um espaço possível de prognóstico da atividade, ou seja, a gente pode melhorar ao máximo a temperatura, o ambiente, né, os fatores organizacionais, físicos, cognitivos. Aí você tem um prognóstico da situação toda. E aqui eu tenho algumas, para a gente dar continuidade a essa aula, algumas intervenções de ergonomia, por exemplo, através da engenharia. Análise preliminar de quê? Dos pontos negativos, ou seja, quais de saúde e de produtividade, quais são os pontos negativos. Os pontos positivos que vai ser mantido nessas instalações, no caso de uma transferência de tecnologia. A análise da tecnologia que foi escolhida, os dados e projeções do Estado, os dados sobre a organização do trabalho, definir os objetivos do empreendedor, então, aí trabalhar a concepção da especificação das máquinas e equipamentos, as interfaces, os softwares vão ser usados, definir a organização do trabalho, definir também os programas de capacitação profissional. Vai trazer essa tecnologia, vai ter que ter capacitação, vai ter que ter um tempo ali a tecnologia sendo implantada, sendo revista, vai ver como é que essas máquinas se comportam com o pessoal que está atuando, com aqueles colaboradores, com aqueles funcionários que não são do estado ou do país de origem, de onde foi feita a tecnologia. Também o gerenciamento dos projetos, das coerências de decisões técnicas, ambientais, até o clima. Se a gente brinca muito, estava todo mundo dizendo, esse vírus não vai se comportar no Brasil de outra forma, porque o clima é assim, assado e tal. Então, se a gente com o vírus questiona isso, imagine também com a máquina que foi desenvolvida em tal tecnologia, ela operava em baixas temperaturas e depois vai operar num país com altas temperaturas, será que vai dilatar algum componente dela? Então, tudo isso tem que ser visto. Nesse âmbito que a antropotecnologia encontra um suporte na macroergonomia, porque a macroergonomia vai essas características futuras de atividade, os encargos, os planos de projeto, a preparação para os meios de construção dessa recepção dessa tecnologia, a recepção das instalações, a preparação do pessoal para a discussão sobre a organização do trabalho. O acompanhamento, a montagem e instalação das máquinas, os equipamentos do posto de trabalho, a planilha de controle, tem que ser feito tipo um checklist, Gerar tudo, capacitação, a montagem, como é que vai se comportar os equipamentos nos postos de trabalho, prever
ou seja, tem que prever todas as situações possíveis, o funcionamento normal, funcionamento no modo degradado, quais vai ser as intervenções de manutenção, de recuperação, tem pessoal preparado para fazer essa manutenção, ou tem que vir de fora, se é uma tecnologia de fora, então os técnicos são de fora também, né? A gente tem voo para vir até aquele país, aquela região, voos direto, ou a gente vai ter que abrir faculdades para formar cursos e capacitar as pessoas para fazerem a manutenção da tecnologia, daquela tecnologia que foi importada. Isso no Brasil, quando começaram as primeiras tecnologias importadas, mecanismos de produção, aí nós tivemos os primeiros cursos de engenharia de produção, em que vieram para ser isso. Assim como a gente tem engenharia de segurança do trabalho, também para dar suporte a essa questão, equilibrar essa questão da produção e da saúde, produtividade e saúde. Porque a gente não pode ter numa empresa trabalhadores doentes todo tempo, tendo que fazer retrabalho, absenteísmo, turnover, né? Todos os pontos negativos que quando não tem saúde dentro da empresa. Então, o piloto disso aí é verificar e contribuir de forma considerada os aspectos do que? Os elementos mal concebidos ou mal instalados, que foram deixados para trás nessa transferência, né? Não se concebeu direito nem instalou. E aí já é prejuízo para a empresa, prejuízo na produção também. A formação e enquadramento dos trabalhadores. O acúmulo de experiência para realizações posteriores. Ou seja, teve uma experiência negativa, acumulou essa experiência para posteriormente já não cometer esse erro. Então, para finalizar essa aula aqui, a parte 2 sobre os nossos estudos de antropotecnologia, porque a gente tem aí vários artigos, vários estudos de caso, onde você pode aprofundar esse conhecimento. Então, a gente tem que ver que a antropotecnologia ela contribui na abordagem dos processos de trabalho realizados em diferentes instâncias, em diferentes interfaces. E que é preciso refletir e fazer uma análise ergonômica perfeita, onde é vista não só a microergonomia, mas a macroergonomia, para quando nós importarmos essa tecnologia, a gente não ter problema aqui, tanto na produtividade como na saúde, quanto na questão da antropometria dos trabalhadores, a questão linguística, a questão do estado nutricional e vários outros geográficos, como foram trabalhados esses temas desde a primeira aula, que é a parte 1 que antecede essa aula. Vou deixar um exercício de fixação aqui bem bacana para vocês fazerem, que é assistir na Netflix o documentário que ganhou o Oscar, que é uma American Factory. Esse documentário centra-se nos trabalhadores norte-americanos da antiga fábrica da General Motors, em Moraine, no Ohio, que depois que fechou as portas em 2011, ela foi comprada por uma empresa chinesa que produz vidro para automóveis, né? E apesar da esperança dessa reabertura dessa fábrica que provocou, né, em Moraine, ela acabou por provocar um choque cultural, lógico. Lá vem os chineses para implantar isso aí dentro, ó, um exemplo clássico de antropotecnologia, transferência de tecnologia. Aí eu quero que vocês assistam e descrevam através de um resumo a correlação do conteúdo estudado com a relação dos fundamentos da antropotecnologia e macroergonomia apresentado nos vídeos da aulas de antropotecnologia parte 1 e parte 2. Tá? Vou fazer um spoiler aí, que tudo gira em torno de um bilionário chinês que reabre uma fábrica e contrata 2.000 operários nos Estados Unidos. E que mais o otimismo assim, inicial não resiste ao conflito entre as mentalidades da China tecnológica e a mão de obra americana. Então, assim, quem de vocês for meu aluno tem que assistir esse clássico você pode encontrar na Netflix com o nome American Factory ou Uma Fábrica Americana. A direção de Julia e Steven, que ganharam agora o Oscar, e foi o melhor documentário de longa-metragem, tá bom? Então, agradeço a vocês por terem assistido a parte 1 e 2 sobre antropotecnologia e bons estudos.